Senhor, meu Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, Pai, falar um pouco mais conosco hoje, Pai. Senhor Jesus, faça essa obra, Pai, faça essa obra, Pai. Senhor, meu Pai, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia, Pai, coloca as Tuas mãos, Pai, venha sobre nós, Pai. Senhor, meu Pai, eu peço a Ti, fica aqui conosco, Pai. Jesus, realize e cumpra o que o Senhor tem a cumprir essa noite, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai. Jesus, coloca as Tuas mãos, Pai. Fale ao nosso coração, Pai. Eu peço a Ti, fale ao nosso coração, Pai. Senhor, meu Pai, coloca as Tuas mãos, Pai. Não nos deixe andar pelo que queremos, Pai, pelo que entendemos, Pai. Mas nos ajude a andar pelo que o Senhor tem, Pai. Jesus, permaneça aqui conosco, Pai, é o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 33. Deixa eu dar um pouquinho isso aqui. 2 Crônicas, capítulo 33. Esse texto, acho que desde o último culto que nós tivemos na Pio 12, eu tenho orado muito em cima desse texto. E desde quando o presbítero Márcio abriu o culto, e tudo que a apóstola ministrou, até o que o presbítero Claudimar falou na oração da família, eu acho que vai ser tudo, vai fechar agora com a palavra, assim, ninguém combinou nada, mas eu acho que vai fechar tudo agora. 2 Crônicas, capítulo 33, diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, e seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Ele destruiu os altares de adoração. Ele construiu altares de adoração a Deus Baal e fez postes a Deus Azera e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele deveria ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria, consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que esse ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azera no templo, o lugar a respeito ao qual o Senhor Deus tinha dito a Davi e o seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel eu escolhi esse templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde eu serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que eu mandar, tudo que a lei fizer, tudo que manda a lei de Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei a seus antepassados. Manassés levou o povo e os seus moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas ele não lhe deu atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes dos exércitos assírios invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes, os levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus, cheio de humildade, e ele se arrependeu diante de Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do peixe, que passava ao redor das partes da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou os chefes militares no comando dos altares que havia mandado construir no monte onde fica o templo e em outros lugares de Jerusalém, e o jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor,
consertou o altar do Senhor, ofereceu neles ofertas de paz e oferta de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse ao Senhor, o Deus de Israel. Mas o povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente a Deus, o Senhor. Amém? Faz, como eu disse, umas 3 semanas, já 2 semanas, sei lá quanto tempo, que essa palavra vem batendo muito no meu coração. E a gente já vai falar dela. Eu fiz questão de ler toda a história de Manassés, porque o presbítero Claudimar falou um pouco de Ezequias. E Manassés é o próximo rei depois de Ezequias. Depois que Ezequias fez tudo o que fez, esse cara assume o reinado e faz toda a lambança que ele fez aqui que nós lemos. E quando nós vemos a palavra, queria que você abrisse a Bíblia comigo também, em Mateus capítulo 5, versículo 6. Felizes são as pessoas que têm fome e sede de justiça, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E de um tempo para cá eu tenho pensado muito o que é justiça. E quando a gente começa a pensar em justiça de uma forma natural, justiça talvez seja o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Justiça talvez é o Lula sendo preso por tudo que ele fez, por tudo que ele roubou, essa política adaiada toda indo para a cadeia. Justiça é quando alguém faz alguma coisa conosco e nós temos um direito, e reivindicando esse direito nós queremos que alguma punição seja aplicada a alguma pessoa. O nosso padrão de justiça é esse. E eu já venho orando em cima da vida de Manassés, em cima da história desse cara há algum tempo. E de uma semana para cá eu comecei a pensar muito sobre justiça. E quando a gente pensa sobre justiça, eu acho que para começar a falar de justiça, o maior exemplo que a gente tem do que é justiça ou do que não é justiça, ou de como essa parada começou, esse foi um dos primeiros pecados que afloraram no coração do homem. Adão e Eva pecou lá no Éden, comeram a fruta, fizeram tudo errado que a gente sabe que fez. Mas aí Deus tira eles do jardim e dá a chance deles continuarem vivendo. E em Caim e Abel acontece um negócio muito louco. Porque os dois entregaram uma oferta a Deus. Só que um entregou de uma forma, outro entregou de outra. Deus recebeu de uma forma e não recebeu a do outro. E como Deus não recebeu a oferta de Caim, só recebeu a de Abel, Caim se sentiu injustiçado por isso. Ninguém ensinou a Caim o que era justiça ou não era justiça. Deus não tinha dado noção para eles do que era certo ou errado, assim, falando, isso é justo, quando acontecer assim, você tem o direito de reivindicar, você pode ir lá e matar, você pode ir lá e fazer. Ninguém tinha ensinado isso para eles. Essa parada de justiça, de justo ou injusto, isso nasce conosco. Isso nasceu dentro de Caim. E quando Caim se sente injustiçado pela oferta dele não ter sido recebida por Deus, o que Caim faz? Ele levanta e faz justiça com as próprias mãos. Ele vai lá e mata Abel, porque era injusto na cabeça dele Deus receber a oferta de um e não receber de outro. E quando a gente começa a falar de justiça, desde Caim e Abel, esse lance de justiça já começa, vem comendo. Se você vai um pouquinho mais para trás ainda, quando a cobra chega em Eva e começa a falar, Deus é soberano, Deus tem o poder, Deus é isso, e se você fizer, por que Eva se corrompe ao ouvir a cobra? Porque ela achou que ela merecia aquilo. Era justo ela poder ter a chance de ser como Deus, porque só Deus pode ser Deus e eu não posso ser como Deus. E toda a desgraça do homem, um dos principais fatores de toda a desgraça do homem, de toda a nossa desgraça, é baseado nessa porcaria dessa justiça que já nasce em nós. Só que aí o negócio vai ficando meio sério. Porque se você pega uma criança, a gente sabe que nenhum pai consciente, eu acho, ensina um filho a mentir. Você não chegou lá um dia lá, a Yara não chegou um dia no Libô e falou, Rafael, mentira é assim, ó. E falou para ele como que mente. Mas um dia ela pegou ele mentindo. Por quê? Porque todo mundo mente. A gente é da natureza do homem. Ninguém aprende, mas a gente mente. Só que diferente de mentira, que a gente não aprende, o senso de justiça que a gente já nasce com ele, nós
quando crescemos, quando nascemos e crescemos, nós vamos aprendendo a ser alicerçado e fundamentado nesse senso de justiça. A mentira ninguém ensina, mas o que é certo é errado. A justiça, de uma forma normal, a gente aprende dentro de casa. Você aprendeu o que era justo, o que era injusto. Você aprendeu o que você podia reivindicar, o que você tinha seus direitos, o que afrontava seu direito e você tinha que ir atrás e correr atrás. A justiça a gente aprende dentro de casa. A justiça é colocada como forma base da educação de uma criança. Só que aí, quando a gente vai crescendo um pouco e vai tendo noção do que é evangelho, esse negócio começa a virar uma meleca violenta. Desde pequeno, quando alguém chegou em você lá, sei lá, pensar em mim, eu não lembro uma situação específica, mas deve ter acontecido. Quando eu era pequenininho lá, que estava na escolinha, que um dia um menino chegou em mim e me deu um soco lá. Eu cheguei, virei no menino e dei outro soco no menino, porque se ele me der um soco, ele vai tomar outro. E aí, talvez, eu não lembro qualquer situação que aconteceu, mas possa ter acontecido qualquer coisa assim. Aí um dia alguém chegou em mim e mexeu comigo na escola. Aí eu cheguei em casa e falei para os meus pais, olha, mexeram comigo. Meus pais foram na escola e foram tomar satisfação, porque mexeram comigo. E era injusto estar sendo mexendo comigo. E desde pequeno a gente é condicionado a esse senso de justiça. E esse senso de justiça é a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida. Porque esse senso de justiça é o que nos impede de conhecer verdadeiramente o que é a justiça de Deus. Eu tenho pensado muito sobre justiça, sobre essa parada toda. Eu tenho realmente parado e falado, Jesus, me ajuda a não olhar do meu jeito, Pai. Me ajuda a não olhar como eu acho, mas me ajuda a olhar. Me ajude a ser inclinado ao que o Senhor quer. E se a gente for falar de justiça aqui, qual que é a ótica certa de se tratar justiça? Se a gente fosse falar de verdade, pela nossa justiça, pela justiça que a gente espera em Deus na nossa vida, se a gente fosse colocar essa justiça na mesa, ninguém tinha moral de estar aqui dentro hoje. Eu não tinha moral nunca de estar em cima de um púlpito pregando, mas ninguém tinha moral de estar nem na igreja aqui assistindo o culto. Porque a gente não é merecedor dessa parada. A gente não é merecedor com tanto pecado, com tanta falha, com tanta coisa que a gente bate na mesma tecla e cai, e não se levanta, e é negligente, e é cabeça dura, obstinado. Nós não somos merecedores de poder abrir a nossa boca para adorar a Deus. E se for olhar pela justiça divina, ninguém aqui presta para nada, a gente está tudo ferrado, tudo lascado, tudo condenado ao inferno. Mas quando se trata da justiça que nós queremos para nós, aí nós lembramos da justiça de Deus e falamos, mas pela graça somos remidos, pela graça eu posso estar aqui, e aí tal, e aí vai. Mas quando se trata da justiça que nós queremos para a nossa vida, nós nos esquecemos do padrão do que é justiça de Deus e nos baseamos na justiça do homem. E aí nós nos frustramos com o mundo, com Deus e com tudo. E aí acontece o que a apóstola falou aqui. Deus passa a não ser mais bom. Porque eu imaginava que ele tinha que vir de um jeito, eu imaginava que o justo era acontecer de uma forma. Mas se não aconteceu de uma forma, eu fazendo de um jeito, Deus é injusto. E talvez não de uma forma declarada, nós nunca viramos para cima para falar, o Senhor não é bom, o Senhor está de sacanagem comigo. Mas no nosso coração, o que passa é mais ou menos isso. Porque a gente tem um senso de justiça para ser aceito por Deus. E a gente tem um senso de justiça para requerer Deus em nossa vida. E se a gente não entender que existem dois sensos de justiça que agem em nós, nós vamos andar completamente longe de Deus a nossa vida inteira, sem nunca chegar perto do que é compreender ou entender o tamanho e a dimensão do Deus que nós servimos. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Mas você pecou essa semana. Você lembra de alguma coisa que você fez de errado essa semana? Mas aí você, como um bom cristão, você entrou no seu quarto, você foi num lugar, você orou, você se ajoelhou, você se arrependeu, você buscou a face de Deus, e você crê que você foi justificado pela fé, que agora você pode estar de pé. Quando é para o nosso lado, a gente usa a justiça de Deus para aliviar a culpa. Mas quando é para o lado que a gente quer, a gente não olha para a justiça de Deus. A gente olha para a justiça do olho por olho, do dente por dente. Da nossa justiça, que na verdade não é justiça, é vingança o que nós queremos. O nome não é justiça do que fazemos. O nome do que fazemos é vingança. O nome do que fazemos é vingança. E aí eu quero que você tente entender assim, o que é justiça segundo a ótica de Deus? Qual é a justiça de Deus em nossa vida?
Se a gente fosse pegar cada um aqui, sentar no cantinho e conversar, talvez a gente teria 1000 motivos para falar e para colocar e para se achar os caras mais injustiçados. E o grande lance é que tem um negócio que chama graça, que tem sido pregado aí e feito uma festa com essa graça. Mas essa graça nos justifica não por merecimento, mas por amor. Só que a justiça nossa, que a gente se baseia para requerer alguma coisa, é baseada em merecimento. Então a gente requer alguma coisa de Deus pela nossa bondade, pelo que somos, pelo que fazemos, pelo nosso esforço. Poxa vida, Pai! E quantas vezes talvez você já não falou isso? Poxa vida, eu estou tanto tempo dentro da igreja e minha vida não muda! E Deus não faz nada? Será que Deus esqueceu de mim? O que é isso? Você quer uma justiça por um merecimento? Poxa, Pai, eu estou fazendo, eu estou indo, estou me esforçando e o Senhor não está me vendo aqui. É injusto isso. Entenda que há 2 padrões de justiça brigando dentro de nós constantemente. O padrão que a gente usa para se justificar quando a gente está lascado em Deus e que a gente quer pegar a graça e usa da graça, mas quando a gente quer requerer alguma coisa, não é esse o padrão que a gente usa, é o padrão da nossa ótica, daquilo que eu faço, daquilo que eu mereço, daquilo que eu sou. A nossa justiça é baseada no nosso padrão. Nós entendemos que merecemos ou não, que é justo ou não pelo que merecemos. E cara, isso é muito sério. Porque quando a gente vê aqui em Mateus 5 falando, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu tenho parado e brisado muito nesse texto. Essa semana eu estava dando aula para a galera lá no DN lá, e eu falei um pouco sobre isso. Eu falei que eu ia falar mais qualquer culto e é hoje. Mas eu tenho brisado muito nisso. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa que Deus está falando? Semana passada, quando a gente chegou no sítio, um dos meninos que está lá com a gente chegou em mim e falou: pastor, você viu a postagem de tal fulano aí, sei lá, na rede social? Eu falei: não vi. Você viu o que ele postou? Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, e colocou a foto do Lula preso lá. O que você acha disso? Não tem nada a ver com isso. A justiça que está dizendo em Mateus 5 aqui não é a justiça do que o Lula roubou. A justiça do que o Lula roubou é a justiça do homem. Ele está pagando segundo a justiça do homem. Que daqui a pouco, com um advogado bom, ele vai achar um recurso, uma brecha na lei, vai sair da cadeia e vai ainda ser presidente, se pá. Não é essa a justiça que Deus está falando. Feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Se a gente quer enquadrar a justiça de Deus na justiça do homem, não somos pecadores. A gente pode olhar para o Lula da vida e falar: poxa vida, o cara roubou milhões, o cara fez não sei o quê, beleza. Mas aí se lembra que o padrão de Deus não existe pecadão ou pecadinho. Não interessa se você roubou o país inteiro, ou se você tem sido negligente, se você tem roubado, se você tem feito qualquer coisa menor, você é acusado do mesmo jeito se for pelo padrão da justiça de Deus. Quer dizer, se a gente usa esse termo de justiça para condenar o Lula, a gente se condena junto. Eu estou dando exemplo de Lula aqui de qualquer um, de qualquer ladrão, de qualquer caso. O padrão de justiça de Deus não é o padrão de justiça do homem. O padrão de justiça do homem é esse negócio que já nasceu em nós. Esse negócio que já estava no coração de Caim, que olhou e falou: não é justo não, vou matar esse Abel porque ele não merece viver não. A gente entregou, por que ele pode ou não posso? É justo ir lá e matar ele, eu tenho direito. É esse o padrão de justiça terrena. Agora o padrão de justiça de Deus é outro. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é essa justiça? O que de fato é a justiça que está descrita aqui? O que é a justiça de Deus? E eu pensando nisso, quando a gente olha para o Evangelho, e uma coisa tem que estar muito clara na nossa cabeça: não existe padrão de justiça em Deus. A justiça de Deus é injustiça a nós. Quanto mais justo Deus for na tua vida, mais injustiçado você vai se sentir em vida. Mas a tua carne vai olhar e falar: mas eu não mereço, mas eu não é direito, mas o meu direito diz isso, porque eu mereço aquilo, porque eu faço aquilo. O padrão de justiça de Deus é injusto para o homem natural. O padrão de justiça de Deus é injusto para a natureza humana. O padrão de justiça de Deus é contra a minha carne não aguenta esse negócio. Grita contra. Enquanto eu esperar a justiça em Deus olhando pelo olho natural, eu nunca saberei o que é a justiça de Deus.
Porque pela justiça de Deus, nós não mereceríamos uma segunda chance com Jesus. Pela justiça de Deus, na queda do homem, tinha que estar todo mundo condenado ao inferno se fosse na nossa justiça. Se fosse na justiça que a gente reivindica de homens, todos nós deveríamos estar no inferno. Mas o padrão de justiça de Deus é outra pegada. O padrão de justiça de Deus é outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Qual que é a lógica do próprio Jesus chegar e falar que nós temos que servir uns aos outros? A lógica nisso, a justiça nisso. Eu sirvo se alguém merece ser servido. Se ele fez alguma coisa de bom para mim, então eu faço alguma coisa de bom para ele. Essa é a nossa justiça do homem. Jesus fala, sirvam uns aos outros, considerem-se menores uns dos que os outros. A justiça de Deus é completamente contrária à nossa lógica. Qual que é a lógica de Jesus chegar e falar, se derem um tapa na tua cara, vira outro lado e deixa dar no outro? A justiça de Deus é ilógica para nós. E o grande motivo da frustração nossa como igreja, às vezes, o grande motivo do nosso desânimo, o grande motivo de toda a desgraça da nossa vida, é porque estamos esperando a justiça de Deus segundo a justiça do homem. Isso nunca vai acontecer, porque se acontecer, Deus deixa de ser Deus. O padrão dele é santo. Ele tem seu parâmetro de justiça. Qual que é a lógica de dar outra face? Qual que é a lógica de alguém dar de um lado e a gente tem que virar do outro? Qual que é a lógica dessa parada? Não tem lógica, é injusto. E Jesus já deixa claro assim, o meu padrão de justiça não tem nada a ver com o padrão de vocês. O meu padrão de justiça é completamente diferente do de vocês. O meu padrão de justiça não é alcançado por mérito. O meu padrão de justiça é alcançado pela graça. O meu padrão de justiça é alcançado pela verdade e sinceridade de um coração quebrantado. É completamente diferente. É justo Jesus chegar para nós e nos dizer que nós temos que ser os menores? É justo um chamado a uma religião, a seguir um líder, que ele vai nos falar que nós temos que ser os menores, considerando os outros maiores? Não é justo. Se a gente for parar para pensar na própria Bíblia, a gente vê que o negócio é mais louco ainda. A cruz é justa? É justo Jesus morrer na cruz? É justo a gente ter uma segunda chance? É justo, não foi nem segunda chance. Porque quando Jesus veio ao mundo, se fosse no nosso padrão de justiça, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu tenho pensado muito nessa parada toda. Se fosse no nosso padrão de justiça, a cruz não foi segunda chance, a cruz já foi quarta, quinta chance. Quando Jesus nasce foi a segunda chance. Quando rejeitam Jesus, Jesus não merecia ter ido para a cruz, já foi a terceira chance. Quando Jesus é traído pelos próprios discípulos, já foi a quarta chance. Quando Jesus quer sair correndo de Getsemane, já foi a quinta chance. É justo tanta coisa assim? Não é justo, é injusto. A cruz é injusta. O evangelho é injusto. Só que nós só vamos entender o que é evangelho mesmo. E quando a Bíblia fala aqui, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, é aqueles que sabem confiar na soberania, na bondade e na grandeza de Deus. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que confiam, que sabem que nada passa desapercebido por Ele. Felizes são esses. Felizes são esses que têm fome e sede de justiça. Eu tenho lido esse texto ultimamente, isso tem mexido muito comigo. Porque quando fala de fome e sede de justiça, não está falando de outra coisa a não ser assim, felizes aqueles, qual que é a necessidade básica de um homem? Você pode ficar, a gente vê isso direto, você pode ficar dormindo na rua sem tomar banho 1 mês. A gente vai pegar um lá hoje. Você pode ficar dormindo na rua, você pode, mas ficar sem comer e sem beber, você morre. É necessidade básica. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas é da justiça de Deus. Felizes são aqueles que anseiam por ser trabalhados por Deus. Felizes são aqueles que conseguem entender que toda injustiça e toda loucura não é nada mais do que a mão de Deus trabalhando. Felizes são aqueles que anseiam por Ele. Felizes são aqueles que não precisam de lógica.
Felizes são aqueles que não precisam entender o caminho, mas que confiam que há uma justiça em Deus. Justiça e juízo são a base do trono dele. Será que ele se esquece disso? Lógico que não. O que é cruz? O que é a cruz que Jesus tanto fala? Carregue a sua cruz. O que é a cruz? É a consequência de um pecado? A cruz é eu pegar o carro, sair correndo na Fernandinha para Mariporã, hoje atropelar uma pessoa e ir para a cadeia. Isso é cruz? Não, isso não é cruz. Isso é consequência. O que é cruz? É renúncia do que é direito meu. O que é direito meu? O que a minha justiça me diz que é lógico. O que é cruz agora, então, entendendo tudo isso? É se submeter ao cuidado da maior injustiça do mundo, sabendo que o nosso Pai zela e vê tudo que está acontecendo. O que é cruz? É viver debaixo de um jugo de injustiça. Injustiça do homem, injustiça terrena. O que é cruz? É nossa carne gritar, reivindicar por alguma coisa. E por outro lado, o nosso espírito, nossa alma em Deus brigar e falar, não! Ele não perde o controle, ele continua sendo justo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo justo, ele continua sendo Deus. Não existe justiça humana no reino de Deus. E sabe qual que é o problema? Que a gente às vezes passa anos dentro da igreja assim, Pai, eu estou esperando, hein, Pai? Jesus, estou esperando o Senhor fazer justiça. Jesus, o Senhor está vendo essa situação. É lógico que Ele está vendo tudo quanto é situação, mas é na injustiça que Ele trabalha e forma o nosso caráter. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Quer que Ele trabalhe na sua vida? Então aceite todo e qualquer tipo de injustiça com alegria no seu coração, sabendo que o teu caráter está sendo gerado e formado. Chega de tentar entender o caminho. Chega de tentar entender a lógica. Chega de tentar entender o processo. Precisamos confiar na soberania de Deus. Isso é justiça. É saber que Ele não perde o controle. É saber que eu posso não entender nada, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua à frente dessa parada toda. Aí a gente vai falar de Manassés. Quem foi Manassés, né? O presbítero Claudimar falou aqui. O pai dele foi um cara legal, que honrou o Senhor, buscou agradar a Deus, aí nasce esse menino aí, esse Manassés perturbado. Se você vê a história de Manassés, eu li em 2 Crônicas, mas você lê lá em 2 Reis 21. Eu fiz questão de ler a história dele aqui no começo, para a gente ver o quanto que ele era ruim. A Bíblia faz questão de falar assim, esse cara era tão podre, esse cara era tão ruim, que o que ele introduziu em Israel foi pior do que os povos que já estavam lá faziam contra Deus. A gente leu isso aqui. Quando Deus vai dando a terra para eles, vai conquistando. Quando eles vão conquistando a terra, a Bíblia fala, o que Manassés fez, a adoração, a idolatria, foi pior do que o povo já fazia, foi o que Manassés colocou. A gente leu aqui, no lugar onde Deus separou como templo a habitação dele, ele levanta posse. Manassés é um cara que vai contra o próprio Deus. Ele peita Deus de frente. Lá em 2 Reis conta que Manassés matava tanta gente, que no meio de Israel jorrava sangue nas ruas de Israel, de tanta gente que esse cara matava inocente. Onde há justiça nisso? E quando você vai vendo a história dele, é uma história louca. Ele queimava os seus filhos em oferenda aos seus deuses. Ele não buscou o caminho de Davi, de seu pai, não buscou o caminho de ninguém. Ele fazia do jeito dele, ele fazia segundo a justiça dele, ele fazia segundo a ótica dele. Foi um rei desgramado, um perturbado, um desviado, demoniado esse cara. Mas um dia esse cara é levado cativo. Deus já estava falando quanto tempo que eles iam ser levados cativo. Um dia ele é levado cativo. E aí eu começo a entender o que é justiça com esse cara. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas ele não lhe deu atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes, o levaram como prisioneiros para a Babilônia. E se a gente ler aqui na nossa justiça, a gente fala o quê? Bem feito, mais do que merecido.
no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração. Que padrão de justiça era esse negócio? Um cara que fez tudo errado a vida inteira. Um cara que não merecia outra chance. Um cara que era um cara desgraçado, que afrontou Deus a vida inteira com o tipo de vida que ele vivia. Um dia, esse cara chegou com verdade diante de Deus. E Deus não rejeita quando há verdade no nosso coração. Um dia esse cara chegou com verdade no Pai. Pai, ele orou com fervor, cheio de humildade, se arrependeu diante de Deus. E Deus ouviu a sua oração e o seu pedido. Um dia mudou a vida desse cara. Esse cara nunca frequentou uma igreja. Esse cara nunca frequentou o templo. Esse cara não saiu que era nada. Mas um dia ele se lembrou da história que alguém contou e falou assim: ah, Deus do céu, me perdoa, Pai. Me dá uma segunda chance e me perdoa, Pai, por tudo que eu fiz. Pai, eu reconheço meu erro, Pai, eu quero ser, Pai. Pai, eu reconheço meu erro, eu me humilho na Tua presença. Um dia que esse cara fez isso, Deus ouviu a sua oração e mudou tudo. Até quando, velho? Eu tenho me angustiado com isso aqui. Eu tenho orado todo dia. Deus sabe o quanto que eu tenho orado em cima desse texto. Mas Jesus, Jesus me dá uma segunda chance. Jesus muda, Jesus faz alguma coisa. Pai, o cara não conhecia o Senhor. O cara não conhecia a Tua lei. O cara nunca tinha sentido nada. Mas um dia que houve verdade no coração desse cara, Deus ouviu dos céus. É justo isso? Não, não é justo isso. É justo isso? Não, não é justo isso. Mas a justiça de Deus não se baseia em nós. A justiça de Deus se baseia na verdade e na humildade que sobe do teu coração. É nisso que se baseia a justiça de Deus. Um dia esse cara se chegou a Deus e falou: Pai, tem misericórdia, Pai. Eu queria encontrar esse cara. Fala: Manassés, como é que foi esse lance de se humilhar diante de Deus? O que foi que saiu do teu coração? Você foi um reizinho desgraçado, reizinho que não prestou para nada, só fez burrada. Mas quando a verdade no nosso coração, a justiça de Deus nos alcança. E aí não é segundo a justiça do homem, a justiça de Deus nos alcança. E quando a justiça de Deus nos alcança, somos renovados por Ele e colocados em pé novamente por Ele. A justiça de Deus é algo tremendo, cara. E a gente não aproveita desse negócio, porque a nossa ótica fica só na nossa justiça humana. Quantas vezes que a gente não se acha mais digno de alguma coisa pela nossa justiça? Quantas vezes que o diabo ainda nos acusa por coisas que você não merece, mas não é por merecimento, é pela justiça dele. Onde a verdade ele não pode desprezar, onde a verdade Deus não pode desprezar. Cara, esse negócio tem falado muito comigo. Eu tava orando já pra Deus em cima de um negócio, falando com Deus. E esse negócio é uma resposta de Deus tão forte no meu coração. Cara, Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Ontem a gente foi pregar em João Pessoa, foi 3 horas de voo. Hoje eu voltei que eu não vi o avião nem subir nem descer. A gente tava varado, já entrei dormindo no avião. Mas ontem eu fui a viagem inteira acordado praticamente. Falando: Jesus, me faz chegar onde esse cara chegou, Pai. Eu quero chegar no ponto que esse cara chegou, Pai. Qual que é o ponto de humildade que o Senhor espera? Qual que é o ponto de verdade que o Senhor espera do meu coração, Pai? Jesus, eu quero alcançar a Tua justiça, Pai. Eu não quero alcançar a justiça pelo que eu faço. Eu não quero alcançar a justiça pelo que eu sou. Mas eu quero alcançar a justiça pelo que o Senhor é em mim, Pai. Me faça chegar no ponto, Pai, no centro do que o Senhor quer, Pai. Jesus, eu quero chegar no centro do que o Senhor quer. E o que eu tenho para falar isso hoje? Se a gente parar de olhar para o lado e tentar entender o mundo com a nossa justiça, vai ficar tudo tão mais fácil. Cadê a Pro? Tá por aí. A Pro sabe, eu vou falar do que eu vivo, do que eu vivo e do que eu vejo lá no DN. Se os DN, tá tudo aí, os desviados, né? Gente, as meninas, eu e o Babá, a gente se resolve. As meninas que se come lá.
Se vocês entendessem que justiça não é segundo o seu padrão, mas é segundo o padrão de Deus, 80% do problema nosso estava resolvido. Porque não ia ter um falando que um fez mais, outro fez menos, um estava mais, outro não sei o quê. Cara, não é pela tua justiça, você serve. Você serve. É injusto. E quanto mais for injusto, mais sobe diante de Deus. Quanto mais for injusto, mais a glória de Deus pode se manifestar. Não entenda Deus pela tua justiça. Entenda a injustiça como uma chance para que Deus possa transformar e moldar o teu caráter. É injusto mesmo, mas quanto mais injusto for, mais Deus está trabalhando na nossa vida, mais Deus está trabalhando em nós. A injustiça é a chance de crescer. A injustiça para a nossa carne é a justiça de Deus se manifestando ou tentando se manifestar em nós. E pra gente acabar aqui, eu tava no avião, ontem tava orando, e faz uns 2 anos, acho, sei lá quanto tempo faz, 3 anos, que eu ganhei um livro. Eu nunca tinha aberto esse livro, tá na minha mochila há 3 anos, tava lacradinho, nunca tinha aberto. E aí ontem, quando o avião foi subir, eu abri a mochila, peguei esse livro e falei, deixa eu ler esse negócio aqui, ver o que tem aqui dentro. E aí eu já, com toda essa parada de justiça na minha cabeça, comecei a ler algumas histórias desse livro. E aí que eu quebrei mesmo. Tem uma história que eu li nesse livro. Esse livro conta a história de alguns mártires. E tem uma história nesse livro que eu li ontem que mexeu muito comigo. Resumindo bastante a história, ela diz sobre uma família. O pai era pedreiro. E o pai um dia estava na obra, era pedreiro, era pastor. O pai estava na obra. E a mãe estava fazendo um culto em casa, na casa de alguém. E os soldados chegam e levam a mãe presa. E ela tinha um filho de 15 anos, que era o mais velho, e tinha uma pancada de criança atrás. Tinha um monte de filhinho lá, não sei quantos. E esse filho de 15 anos sai correndo até o pai e fala, pegaram a mãe, pai, pegaram a mãe. Ela foi presa. E eles não podem nem tentar ir reivindicar e saber o que aconteceu, porque senão eles também seriam presos. Então o pai teve que ficar bem de longe, mandando alguém ver o que está acontecendo e tal. E aí, essa mulher é presa e descobre na prisão que ela estava grávida. No livro acho que fala que era mais ou menos no mês de maio. O filho ia nascer em setembro. E a lei da época dizia que uma mulher grávida não podia ser executada. Então eles sabiam que até setembro ela estava viva. Só que ela não poderia ser, eles não poderiam visitar, porque se eles fossem visitar, soubessem que era da família, prendia também. E o pai tendo que cuidar daqueles filhos, eles, no livro conta que todo dia eles se reuniam e oravam, e oravam, e oravam. Mas um dia alguém chegou na porta, bateu na porta e falou que o menino tinha nascido. E no dia que o menino nasceu, a mulher foi condenada à morte. E ela conseguiu escrever uma carta. Ela sabia que o marido dela ia permanecer firme, mas ela tinha um filho de 15 anos, ela não sabia o que ia acontecer. A maior preocupação dela era aquele menino. O resto era pequenininho demais ainda para entender alguma coisa. E ela escreve uma carta para o menino, um dia antes de morrer. E a carta dela é o seguinte: ah, meu filho querido, embora logo logo eu seja tirada de você, comece a seguir a Deus em sua juventude. Então você terá sua mãe de volta na Nova Jerusalém, onde nunca mais teremos que nos separar. Meu filho querido, estou indo antes de você. Siga meus passos, se você tiver amor à sua alma, pois não há outro caminho para a salvação. Eu o entrego ao Senhor para que Ele o guarde. Eu confio que Ele o fará. Eu confio que Ele o fará se você o seguir. Ame uns aos outros todos os dias da sua vida. Pegue o pequeno Hans no colo, de vez em quando por mim, dê um beijo nele. Se seu pai for levado, tome conta dos seus outros irmãos.
Meus queridos filhos, bem-se uns aos outros uma vez por mim, em memória de mim. Adeus, meu filhinho, e todos vocês. Filho querido, não tenha medo desse sofrimento. Isso não é nada comparado. Isso não é nada comparado ao sofrimento eterno. Deus tirou de mim todo medo. Não tenho palavras para agradecer a Deus por toda a graça que Ele tem me mostrado a cada dia. Mais uma vez, a Deus, meu filho amado, seja bondoso com o seu país em seu sofrimento, não fazendo nada para aumentar o sofrimento dele. Escrevi essa carta depois de ter sido sentenciado à morte por amar Jesus Cristo, no dia 5 de outubro do ano de 1573. Qual que é o padrão de justiça disso aqui? Qual que é o padrão de justiça disso aqui? E aí a história continua falando que no outro dia ela foi condenada à morte e levam ela à praça pública, só que para que ela não falasse nada, eles colocam um parafuso entre os dentes e a língua dela para travar a língua dela no céu da boca. E o menino, o pai, vai ver a execução e deixa o menino em casa. E aí, na história que conta que o menino pegou o irmãozinho pequeno e foi na praça assistir a mãe ser morta. E ele ficou lá atrás e a mãe dele passa. E ele fala que viu a roupa dela lavada de sangue, porque furou a língua no céu da boca e escorreu sangue por tudo. E aí, colocam a mulher e mais 4 ali para ser queimada viva. E quando ateiam o fogo, a mulher permanece imóvel ali. E o menino, com 15 anos, assiste tudo aquilo ali que aconteceu. E após acabar a execução e a praça ficar vazia e só sobrar o pó lá que sobrou, Adrian olhou para a fogueira onde sua mãe morrera. Então pegou um graveto e começou a fuçar cuidadosamente nas cinzas. De repente, ele se abaixou e pegou o objeto. Era o grampo que havia segurado sua língua para que ela não falasse em seus últimos momentos de vida. Depois que o travador de língua estava frio, Adrian pegou com um lenço, embrulhou em seu bolso o objeto com cuidado e suspirou: Mamãe, quero que saiba que eu também vou temer a Deus e seguir a sua palavra de todo o meu coração. A senhora me mostrou o caminho certo. Adrian se levantou e foi embora. Que justiça que é nessa parada? Que justiça que é num negócio desse? Sabe que justiça que é num negócio desse? Não tem justiça nisso. E aí a gente vê uma história dessa, a gente começa a entender o que é justiça de Deus. A gente se sente tão nada de querer justiça, de querer reivindicar tanta coisa na nossa vida, de ter chegado aqui frustrado com tanta coisa. Você pode respirar, você pode dormir, você pode andar, você pode ir pro meio da praça lá com a gente, que não vai ninguém da igreja mesmo, não sei porque que não vai, mas não vai ninguém, mas você podia estar no meio da praça com a gente amanhã louvando, a gente podia fazer um monte de coisa, mas a gente não faz nada. A gente está preocupado com o nosso mundinho e frustrado com Deus porque a justiça não bate. O que é justiça para Deus? Cara, quando você vê um negócio desse aqui, você começa a entender assim: o que verdadeiramente é Deus? Será que eu conheço a Deus de verdade? Feche os teus olhos. Talvez você chegou aqui cheio de justiça hoje, cheio de direito, achando que você estava todo coberto de razão. Você pode estar, se você não fosse crente. Mas se você é crente, toda a tua razão tem que ir para o lixo, para que a glória dele possa começar a agir em nossa vida.
Deus não está nem um pouco preocupado com a tua justiça. Deus não está nem um pouco preocupado com a tua situação. Mas Deus está preocupado com o que Ele está conseguindo ou não gerar no teu coração com isso. Qual que é o padrão de justiça de Deus? E esse momento, como a gente sempre fala, é o momento mais importante, porque é nesse momento que a gente vai falar a nossa verdade para Deus. É nesse momento que talvez a gente tenha a chance de fazer o que Manassés fez, de não olhar para trás e saber que Deus dá uma segunda chance, se houver humildade de verdade. Como a gente leu no começo, Manassés foi um cara que fez tudo errado, se arrependeu, fez uma oração de verdade na vida dele. E quando ele ora, Deus atende a oração dele. E ele volta para Jerusalém. Deus libera ele de novo. Porque Deus não queria deixar o povo cativo. O interesse de Deus nunca foi no cativeiro. Deus fala, vai filho, volta lá, vai sair certo agora. E ele faz. Ele reconstrói as muralhas, ele tira a santaiada toda lá de Jerusalém, ele coloca a casa em ordem. Mas o próximo rei que vem faz tudo errado. Aí chega uma hora que não tem jeito, Deus tem que permitir o cativeiro. Mas Deus deu chance até onde pôde. Que você não se deixe ser acusado pelo que você fez, mas que você saiba que se a tua verdade for em Deus, se Deus conhece o teu coração, não é para que homens vejam, não é para que eu veja, para que o apóstolo, pastor, não é para que ninguém veja. Se a tua verdade for em Deus, e Deus conhece a tua intenção, Deus conhece a tua motivação, Deus conhece o que passa aí dentro. Se houver verdade aí dentro, se houver verdade aí dentro, Deus pode dar uma segunda chance e mudar tudo hoje. Mas tem que haver verdade aí dentro. Tem que haver verdade aí dentro. Porque se não houver verdade, Deus não pode entrar. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois esses verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, que não tomam o direito em seus próprios partidos, mas que trabalham pela pacificação, pois Deus as tratará como filho. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. O que é perseguição se não é injustiça? A maior prova de que Deus está com você é a injustiça persistir, é a lógica não bater. É a maior prova de que Deus está conosco. Ter fome e sede de justiça. Eu tenho entendido que é ter fome e sede de confiar na soberania de Deus, que é ter fome e sede de confiar no nosso Deus, na justiça dele, não na justiça por vingança, não na justiça por merecimento, não na justiça que o mundo prega, não na justiça que já nasce impregnada no nosso coração, mas na justiça de Deus. É confiar que Ele continua sendo Deus. Senhor, meu Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Jesus, por favor, tem misericórdia de nós, Pai. Ache verdade em nosso coração, Pai. Jesus, ache verdade em nosso coração, Pai. Ache verdade em nosso coração, Pai. Jesus, eu não sei o que foi que Manassés orou, Pai, mas nos faça chegar no entendimento que esse cara chegou, Pai.
Senhor precisou levar ele cativo. Mas ele chegou, Pai. Quantos de nós estamos cativos aqui, Pai? Quantos de nós poderemos estar em tantas outras situações e vendo coisas tão diferentes, mas por burrada nossa, a gente está cativo. Pois é nesse cativeiro que Manassés conseguiu comover o coração do Senhor com verdade, Pai. Jesus, fale ao nosso coração, Pai. Jesus, por favor, fale ao nosso coração essa noite, Pai. Jesus, me faça chegar onde Manassés chegou, Pai. Jesus, me faça chegar onde Manassés chegou, Pai. Jesus, acha verdade no meu coração, Jesus, acha verdade em mim, Pai. Jesus, que eu consiga me humilhar, Pai, e chegar no ponto que o Senhor verdadeiramente espera. Jesus, tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Venha sobre nós com o Teu temor, Pai. Jesus, nos livra de tentar entender, Pai, de tentar raciocinar, de tentar impor, de tentar bater no peito e falar, mas eu já estou fazendo, agora o Senhor não faz. O Senhor não é obrigado a fazer nada, Pai. Jesus, nos faz entender, Pai, que o Teu reino é injusto enquanto a nossa carne estiver viva, Pai. Porque não saberemos confiar no Teu amor, Pai. Mas quanto mais confiarmos no Teu amor, Pai, mais a santa justiça do Senhor se manifestará em nós. Ora você agora, com Deus agora. É a tua verdade com Deus agora. Uma oração de verdade mudou a vida desse cara. Uma oração de verdade mudou o rumo da nação inteira. Um dia que ele chegou com verdade diante de Deus, Deus ouviu a súplica do Espírito dele e atendeu ao coração dele. Um dia. Senhor, meu Pai, eu peço a Ti, Pai, venha sobre nós, Pai, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Pai, nos livra da nossa justiça, Pai. Nos livra da nossa ótica, Pai, venha sobre nós, Pai, venha sobre nós, Pai. Jesus, permaneça aqui conosco, Pai, permaneça aqui conosco, Pai. Jesus, nos ajude a ir mais alto, Pai, nos ajude a subir mais alto, a estar mais perto de Ti, Pai. Jesus, nos ajude a estar mais perto de Ti, Pai. Pai, venha sobre nós, Pai. Coloque misericórdia no nosso coração, Pai. Coloque misericórdia no nosso coração, Pai. Porque a gente não presta, a gente não é melhor do que nada, Pai. Jesus, coloque o coração puro em nós, Pai. Jesus, venha reinar em nós, Pai. Que a Tua verdade venha abundar em nosso ser, Pai. Permaneça aqui conosco, Pai. É o que eu peço a Ti, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam só fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.
a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões.